Olá, ouvintes da Rádio Teletema e demais rádios, programa Espaço da Inclusão. Eu sou Carol Antunes e começa agora mais um Por Dentro do Teatro. E hoje vamos conversar com ele, que é bacharel em artes cênicas, especialista em psicomotricidade, a palavrinha difícil, pedagogo, licenciado em artes, Lucas Pinheiro. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Carol. Tudo bem? Muito obrigado por me receber aqui. Tudo ótimo. Caramba, é muita coisa. Não sei se eu não esqueci de alguma coisa, espero que não. Enfim. Você esqueceu de falar do mestrado em artes da cena e do doutoramento que eu estou terminando agora, que eu acho que vai ser um gancho, talvez, do final da nossa conversa, né? Beleza, isso aí. Lucas, conta pra gente um pouquinho como é que a arte veio pra sua vida. Tá, eu sou de uma família de músicos no sentido de a minha mãe fez formação em música, meu pai é autodidata em violão, meus irmãos também autodidatas em violão, e eu era a ovelha negra da família no sentido de que eu era a pessoa menos artística ali da minha família. Entre dois irmãos, meu pai e minha mãe, todos tocando instrumentos, eu era o único que não tinha nenhuma aptidão. E aí, certa vez na escola, eu tinha 10 anos nessa época, pediram, né, para alguém interpretar um papel numa festa junina. Eu ia ser o padre casamenteiro nessa festa junina, e aí me convidaram porque eu tinha um cabelinho de tigela, tinha aqueles cortes de tigela que minha mãe cortava, e segundo o professor que estava organizando essa quadrilha, eu ia encaixar perfeitamente no papel que ele tinha pensado. E aí essa foi a minha primeira experiência, assim, em cena, na escola, na festa junina da escola. E aí alguma coisa aconteceu ali que eu falei, tá, achei interessante isso aqui, né, quero começar a fazer teatro. E aí eu comecei a entrar nos grupos de teatro da escola que eu estudava, até que uma vez eu fui assistir uma peça em São Paulo, era um musical. Meu tio trabalhava na frente de um teatro lá de São Paulo, e aí ele conseguiu ingressos para um musical, que eram os produtores. Tinha Miguel Falabella, Juliana Paz, Vladimir Brista. E eu lembro que eu fiquei encantado, assim, assistindo o espetáculo. E eu cheguei em casa naquele dia falando, tá, é isso mesmo que eu vou fazer, eu quero fazer teatro. Sentei, escrevi uma peça de teatro, convidei uma galera da escola para participar da peça, convidei uma professora para dirigir, e aí já era. E aí a gente já era no sentido de que daí eu já estava mergulhado dentro do teatro, já não tinha mais para onde ir. A gente apresentou essa peça no festival estudantil da cidade que eu morava, que era Boituva, no interior de São Paulo. E aí, por conta do festival, eu fui convidado a integrar o elenco do grupo de teatro municipal da cidade, né, da cidade de Boituva. E aí, meio que já era de novo, né? Eu falei, tá, já tô mergulhado aqui no meio do teatro, já tô fazendo um monte de coisa. Do lado de Boituva tem uma cidade que chama Tatuí. Em Tatuí tem o Conservatório Dramático e Musical, Dr. Carlos de Campos. E aí, no segundo ano na verdade, no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a fazer o curso técnico do Conservatório Dramático de Tatuí. E aí já foi. E aí eu segui, fui fazer a graduação em teatro e tô aí desde isso. Mas começou na escola. Minha ideia de teatro, minha noção de teatro, ela começa na escola. Sim, escola é um lugar bem, bem importante, né? Quando a gente tem essa vivência, né? Nem sempre a gente tem essa sorte, né? Sim, eu tive o privilégio de ter era um professor de português, de língua portuguesa, que ele era claro, ele falava que ele odiava a parte de gramática, mas ele gostava muito da parte de literatura. Então ele trabalhava muito teatro com a gente. Então eu tive o privilégio de ter alguém ali que já gostava do teatro e que acabou me fazendo entrar dentro dessa área. Nossa, você falando do teatro em São Paulo e tal, fiquei lembrando agora das noites de teatro em São Paulo. Nossa, meu Deus, que saudade. Sim, que saudade de poder ir pro teatro, né? De ficar com as pessoas. Teatro é comunhão, né? É muito triste nesse momento que a gente tá passando, a gente não poder vivenciar essa comunhão, né? Com certeza. É o que move essa arte, né? E a gente tá debilitado nesse sentido, né? Mais de um ano aí sem poder vivenciar. Tem um monte de gente, né? Tá tentando fazer online, né? Mas a presencialidade ali, né, tá junto dos outros e das outras é algo que só o teatro tem para trazer, né, e é uma pena a gente não tá podendo vivenciar isso. É verdade. E depois você teve alguma companhia de teatro, algum grupo, algo assim? Aí na graduação, eu fui fazer a graduação em Londrina, né, fui fazer teatro em Londrina. E aí da graduação a gente saiu desmembrando vários pequenos grupos, né? Eram grupos que surgiam nas disciplinas, nas finalizações de disciplinas. Então participei de 2 grupos de teatro que a gente foi bastante ativo durante a minha graduação mesmo.
Um desses grupos era a Estúpida Cia de Teatro. A gente chegou a apresentar em algumas cidades aqui do Paraná. Fomos até Salvador também apresentar, em Lauro de Freitas, na verdade, que é do lado de Salvador, apresentar. E uma outra companhia que eu fazia parte, que é uma companhia de dança-teatro, chamava Companhia L2, que também foi oriunda da graduação. Foi um professor que tinha um projeto de pesquisa, de treinamento técnico e sistematização do trabalho do ator, chamava o projeto. E aí dentro desse projeto a gente tinha encontros pontuais de segunda a sexta, das 5h30 da tarde até mais ou menos umas 8h30, 9 horas da noite. Então de segunda a sexta a gente ensaiava, a gente treinava, a gente pesquisava. E aí com essa companhia eu fiquei bastante tempo, eu fiquei uns 3 anos com eles. E aí a gente rodou assim também muitos lugares, tanto no Paraná, né, tanto ali na região de Londrina e cidades próximas, quanto no interior de São Paulo também. Então eu fiquei bastante ativo com grupos de teatro durante esse tempo da graduação. Eu já comecei a fazer perguntas aqui para você e nem me apresentei, né? Boa tarde, ouvintes. Eu sou Thaís Calduro, hoje participando aqui com a Carol do quadro Por Dentro do Teatro, a pedido do Felipe, aqui no Espaço da Inclusão. Sempre um prazer, né, participar aqui do programa do Felipe, dando aí um auxílio aos colegas. E, Lucas, na TV você já fez algum trabalho? Eu fiz uma vez um comercial. Foi a única coisa que eu fiz de televisão. E aí eu me lembro que o comercial passava na televisão, mas ele era voltado para aquelas propagandas que tem entre um vídeo e outro no YouTube. Passava lá esse comercial. Foi a única experiência que eu tive, assim. Acabei nunca indo pra televisão, porque sempre entendi que eu não tinha o biotipo da televisão. Nunca fui o típico galã da televisão. Então eu acabei não enveredando para essa área, assim, acabei ficando mais no teatro e para a educação, né? Eu fui muito pro caminho da educação dentro do teatro. Lucas, como é que foi o seu primeiro contato aí com pessoas com deficiência, principalmente deficiência visual? Seu primeiro contato, seu conhecimento? Porque até algum tempo atrás, né, era uma coisa difícil você ouvir falar que existiam atores deficientes, né? Como é que foi a descoberta para você? Foi assim, Carol. Quando eu comecei a fazer aquele curso técnico em teatro em Tatuí, eu estava no 3º ano da escola, né, no 3º ano do ensino médio, era uma escola particular, e aí a escola particular, o que eu fazia, né, eu estudava de manhã, e à tarde eu trabalhava na escola, para poder pagar a minha escola, né, então é como se tivesse ali uma contrapartida, né, eu trabalhava a tarde inteira ali na escola para poder custear meus estudos. E aí, na parte da tarde, eu fiquei responsável por auxiliar as professoras de educação infantil, principalmente. E aí, o que elas me pediam para auxiliar era, na verdade, 3 crianças que tinham ali entre seus 4 e 5 anos, né? Era uma criança que tinha síndrome de Down, uma criança que era autista e uma criança que era surda. E aí eu lembro que eu fiquei responsável por auxiliá-las, né? E ao mesmo tempo que eu fazia o curso técnico em teatro à noite. E aí tudo que eu aprendia no curso técnico de teatro à noite, eu queria testar com as crianças durante a tarde, nos dias seguintes. E essas 3 crianças, elas nunca conseguiam fazer. Por que elas nunca conseguiam fazer? Porque elas não tinham estímulos necessários. E o entendimento de teatro que eu tinha era um entendimento muito raso, um entendimento de teatro muito baseado em personagens, em montar textos. Então, eu acabei indo fazer teatro, né, por conta dessa experiência, por conta dessa perspectiva também, né, graduação de teatro, no caso, para tentar entender outras linguagens, outras formas de fazer teatro. Aí, no meu TCC da graduação, eu fui estudar um encenador que chama Bob Wilson, um encenador dos Estados Unidos, e eu fui investigar no meu TCC uma relação que ele tem muito clara com o tempo. As peças dele são muito lentas, acontece tudo de forma muito ralentada. E eu fui tentar estudar no TCC o porquê que isso acontecia e como isso influenciava o trabalho do ator, né, que era uma graduação com ênfase em interpretação teatral. E aí, estudando essa questão do tempo do Bob Wilson, eu me deparei com coisas que ele começou a fazer no começo da carreira dele, no comecinho da década de 70, que ele teve colaboração com 2 crianças, uma criança surda e uma criança autista. Foram 2 crianças que fizeram com que o trabalho dele deslanchasse, né? O trabalho dele criasse a estética, criasse a linguagem que ela tem hoje. E aí eu fui investigar sobre isso no mestrado, né? Como é que essas 2 crianças, esse menino autista e esse menino surdo, colaboraram criativamente com o Bob Wilson e fundaram a estética do teatro dele. Para fazer essa pesquisa, eu tive o privilégio também de poder acompanhar 2 semanas de ensaios do Bob Wilson antes de uma peça que ele estreou em São Paulo, que era uma peça que chamava Garrincha, que contava a história do Garrincha e também a história da Elza Soares. E aí o Wilson, ele tem uma questão visual muito forte. A cena dele se resolve visualmente justamente por conta dessa colaboração que ele teve com o Raymond Andrews, que é o menino surdo. E eu lembro que eu assisti o espetáculo umas 3, 4 vezes, né? E uma das vezes que eu estava assistindo o espetáculo na plateia, o espetáculo já tinha estreado,
sentou do meu lado uma mulher cega. E aí eu lembro que ela me cutucou no meio da peça e falou assim, olha, deve ser muito bonita essa peça que vocês estão vendo. Pena que eu não consigo entender nada, porque a peça não tinha audiodescrição, né? E as peças do Wilson são muito visuais. Então aquilo me deu um start, me virou uma chavinha. Eu falei, tá, tudo bem, agora eu entendi essa construção visual e imagética do teatro, né? Por conta justamente do olhar desse menino surdo. Só que esse teatro não chega em todo mundo. Não tá chegando. E aí eu resolvi enveredar pro doutorado para essa área, né? Eu falei, tá, e agora? Como fazer teatro sem que o sentido da visão seja requisitado, sem que o sentido da visão seja primordial? E aí foi que eu entrei no doutorado para pesquisar os grupos brasileiros que trabalham com artistas com deficiência visual. E foi aí que eu comecei a verticalizar cada vez mais a minha pesquisa e o meu interesse nessa área, né? Entender como é que o teatro, né, como o próprio teatro consegue tentar ser mais acessível para qualquer tipo de pessoa, independentemente de quem ela for, da sua corporificação. Foi aí que, de fato, eu comecei o trabalho com questões ligadas à deficiência visual, foi por conta dessa experiência como espectador, na verdade. Lucas, você hoje dá aulas, né, é professor da Unespar, FAP. Uhum. Como foi essa mudança de São Paulo para Curitiba, essa questão toda? Foi assim, eu trabalhava em Boituva, né, por conta do meu mestrado, que era na Unicamp, eu morava em Londrina, né, por conta da graduação. Aí eu entrei no mestrado, eu ainda morava em Londrina, e aí eu resolvi voltar para casa dos meus pais, que é em Boituva, do lado de Campinas. Então lá eu voltei para educação, dando aula de artes, mesmo em escolas, e aí o meu contrato com a prefeitura de Boituva encerrou no final de 2019. E aí eu já estava perdido ali, sem saber o que fazer, eu já tinha terminado os créditos do doutorado, né, precisava só, entre muitas aspas, escrever a tese, e aí abriu o processo seletivo para dar aula aqui na Unespar em 2019, eu prestei, passei, vim para cá no mês de 2019 para pela primeira vez ter a oportunidade de dar aula numa graduação, e aí desde 2009 eu tô aqui em Curitiba, né, a minha ideia quando eu entrei na graduação já era trabalhar com essa pesquisa que eu estava desenvolvendo no doutorado, que começou em 2018, mas aí por conta da pandemia, por conta de tudo, precisei dar uma postergada nos planos até para conseguir entender como é que podia ser feito. Mas é uma experiência riquíssima, assim, porque sempre tive esse lado da educação, porque minha mãe é professora. Então sempre fui muito apaixonado pela educação. Então poder dar aula num curso onde você forma futuros professores e professoras é uma honra, assim. Eu fico muito feliz, na verdade. Você hoje tem alunos com deficiência visual também, né, na Unespar? Temos uma estudante que eu lembro que logo quando eu ingressei no curso, os professores já vieram contar para mim dessa estudante, né, falar que havia uma estudante com deficiência visual e que provavelmente eu iria gostar muito dela. E de fato estavam certos. E como é para você, assim, foi tranquilo? A adaptação com os materiais adaptados, enfim? Eu acho que por conta dessa experiência que eu já comecei a desenvolver tanto no mestrado quanto no doutorado, e por conta das disciplinas que eu ministrava em escola, ser de artes, e as crianças com os alunos com deficiência sempre tiveram um contato muito próximo a mim, acho que por conta da especificidade da linguagem mesmo, acabou sendo mais tranquilo, porque eu já tinha muito contato, né, durante o mestrado e doutorado eu fui tendo cada vez mais contato com pessoas com algum tipo de deficiência, então eu já fui começando a entender de que maneira eu conseguiria estruturar uma aula que fosse acessível para todo mundo. Então eu não penso nem no lado da adaptação, eu vou para outro caminho, eu vou como é que eu consigo então estruturar algo que já seja viável, né? Pensar em algo que seja possível de ser feito sem a necessidade de ser adaptado, né? Eu vou para o caminho do que chamam aí de desenho universal, né? É tentar compreender, obviamente a gente não consegue sempre, né? Mas é tentar ali compreender com as práticas que eu desenvolvo todas as pessoas, né? Sem precisar ir para a área da adaptação, né? Tentar já criar e tentar já pensar levando em conta que pode vir qualquer pessoa, e que qualquer pessoa pode chegar a fazer o que a gente está fazendo. Eu acho que foi mais fácil nesse sentido, assim. Bacana, se todos os professores pensassem assim, né, Carol? Com certeza, se todos os professores pensassem assim, seria ótimo. E como é que foi para você, como é que tá sendo trazer isso pro online, né, porque de repente, e assim, eu vi muito a galera das artes, muita gente parou, e gente
vidente, né, os ditos normais, enfim, parando com a faculdade porque não conseguiu se adaptar a esse mundo do online, e isso não só no teatro, mas nas artes em geral. Eu vi muita gente desistindo, falando, não consigo me adaptar a esse mundo online, não é pra mim, que eu preciso do presencial. Como é que foi pra você adaptar isso, né, pro online, trazer isso pro online? E agora você também tá, né, tem o projeto aí, projeto lá do IPC, enfim, onde tem alunos que talvez nunca tiveram contato com o teatro. Como é que tá sendo essa experiência de trazer o mundo inverso, né? Porque nós fomos jogados na frente de uma câmera. Eu fui jogada na frente de uma câmera sem ter a mínima noção de como lidar. E agora a gente tá lidando com o inverso, né? Eles estão sendo jogados na frente de uma câmera para depois, um dia, talvez, não sabemos quando, ir para cima de um palco, né? Pessoas com deficiência em cima de um palco, né? Ter o inverso. Como é que tá sendo essa experiência para você de ter que lidar com esse mundo que a gente tá vivendo aí agora? Olha, vou dizer que no começo, em março do ano passado, né, 2020, foi bem desesperador. Não só comigo, como com todos os outros professores e professoras que dividem o colegiado comigo. A gente passou por um momento bastante complicado, até porque a Unespar ela não suspendeu as atividades dela em nenhum momento, né? Enquanto as outras instituições de ensino superior, a grande maioria delas paralisou por alguns meses até para conseguir entender como que ia ser as questões. A gente não paralisou, então a gente teve que ir fazendo e descobrindo juntos com os estudantes, né? É uma coisa que pelo menos eu sempre deixei em aberto com a galera que tem aula comigo, que, gente, eu não tenho ideia do que eu tô fazendo, eu tô tentando dar o meu melhor, né, ver o que é que a gente consegue fazer, e de lá pra cá, né, de março do ano passado pra cá, eu tenho começado a entender de fato, né, o que é viável de ser feito, mediado por uma tela, né, entender a tela como uma parceira de jogo, né, o microfone mesmo, como um parceiro de jogo, e como que a gente consegue colocar ele dentro, né, das nossas práticas. Então, do ano passado para cá eu tô um pouco mais tranquilo porque as coisas assentaram um pouco mais, né? Passou primeiro aquele medo inicial da pandemia, obviamente que o medo ele continua, mas passou aquele baque inicial, que eu acho que todo mundo teve, né? As coisas ficaram um pouco mais assentadas, então tá um pouco mais tranquilo com relação a esse aspecto. Sobre o projeto de extensão, ela vai justamente nesse caminho do que a gente estava falando agora, e que a Thaís até mencionou, né? Que sonha se todos os professores pensassem assim, né? Não adaptar as atividades. Então o projeto da extensão, ela vem justamente nesse caminho, né? Como é que eu, como vidente, né, como pessoa sem deficiência e como professor de professores, futuros professores e professoras, consigo criar um espaço onde esses futuros professores e professoras consigam ter contato com essa realidade, que é uma realidade que, ainda que a gente tenha uma estudante com deficiência dentro do nosso curso, é irrisório se a gente for ver pela quantidade de pessoas com deficiência que a gente tem no Brasil, né? Então, eu tentei, com esse projeto de extensão, justamente criar esse canal, né? Abrir esse caminho de sensibilidade, abrir esse caminho de experiência, para que esses futuros professores e professoras tenham pelo menos a noção de que sim, existem pessoas com deficiência visual e existem pessoas com deficiência visual que querem fazer teatro e que fazem teatro. Então é possível de fazer teatro. O que a gente precisa fazer é ter vontade, é ter sensibilidade com a questão e tentar encontrar as maneiras que a gente consegue aí de administrando essa linguagem. Ela é uma linguagem, querendo ou não, muito visual, né? O teatro, se a gente for pensar a própria etimologia da palavra, né? A origem da palavra teatro é grega, teatron, lugar onde se vê, lugar onde vai para ser visto, né? Então aí já tem uma ligação muito forte com a questão visual. Só que é isso, né? Como é que uma pessoa cega, né, uma pessoa com deficiência visual dentro de um curso de graduação em teatro, vem aí para abalar todas as estruturas desse curso, para abalar as estruturas metodológicas, as estruturas artísticas, as estruturas de conhecimento. Eu acho isso sensacional, na verdade, né? Então, o projeto de extensão ele vai nesse caminho, assim. Ele vai para um caminho de tentar sensibilizar esses futuros professores e professoras para a questão, ao mesmo tempo que a gente está criando essa conexão, criando esse vínculo e criando essa noção de que é possível de fazer teatro independentemente de quem seja, né? A gente precisa o quê? Primeiro, entender quem é essa pessoa, quais são as suas potencialidades e como a gente consegue direcionar essas potencialidades para processos criativos, que é algo que a gente faz normalmente, né? E como funciona esse projeto de extensão? Agora já não tem mais vagas, né? Porque o projeto já iniciou lá no mês de fevereiro ou março, mas ele vai continuar, pretende-se que se continue? Sim, o projeto de extensão ele começou, porque quando a gente fala de projeto de extensão, principalmente dentro da Unespar,
tem uma lógica dentro do projeto de extensão que são os estudantes das graduações que precisam ser os protagonistas das ações. Então são eles que precisam estar ali dando a cara a tapa, né? Se a gente for querer usar um termo normal. Então foi criado o projeto de extensão, eu não imaginei o impacto que ele ia ter, o impacto no sentido de dimensão mesmo, de pessoas interessadas em participar, porque a nossa ideia original era manter primeiro um vínculo único e exclusivamente com o Instituto Paranense de Cegos, aqui de Curitiba, o IPC, mas aí como a gente começou a divulgar online para atingir as pessoas, começou a atingir gente do país inteiro. Então eu venho entendendo que o projeto de extensão formalmente acaba no meio do ano, porque é quando o prazo termina na Unespar, só que informalmente a minha ideia é criar outros projetos de extensão, né? É oferecer essas oficinas de teatro online para pessoas com deficiência visual aí pro resto do país, né? Porque a gente teve muita procura de muita gente interessada em fazer. Eu acho que talvez um dos únicos benefícios que a gente pode ter dessa relação online é isso, né? A gente consegue tirar esses territórios. Então a gente consegue ter numa mesma sala pessoas que estão em lugares diferentes, algo que a presencialidade não consegue, né? A ideia do projeto é justamente dar essa continuidade porque teve demanda, teve muita gente interessada e é uma pena se a gente deixar essa ideia morrer. Sim. E você acha possível, assim, que consiga se produzir algum material em meio a esse projeto? Algum material mesmo para divulgação, enfim, uma peça, não dá para dizer que é peça, né? Algo gravado, algo que peça online, essa discussão, né? É teatro, não é? Então essa discussão aí vai longe, né? Mas algo que dê para mostrar o trabalho, né, das pessoas com deficiência que estão no projeto? Sim, eu acho que super dá. A gente está direcionando, agora a gente está em maio, né? Faz 2 meses que a gente começou. Estou começando a direcionar cada vez mais a perspectiva para esse caminho da criação, né? Para ver o que é que acontece, né? Não é algo impositivo, né? Mas é algo que eu desejo que aconteça assim. Ver se a gente consegue criar pelo menos algum material mais formalizado mesmo para a gente conseguir apresentar, para a gente conseguir divulgar, né? O que é que vai ser? Não tenho a menor ideia, é isso. Estou descobrindo junto com a galera, né? Enquanto a gente faz. Mas a ideia é a gente conseguir pelo menos ter alguma coisa para ser apresentado aí para o mundo, para ser divulgado, né? Porque, embora seja muito importante, obviamente, né? Esse momento de troca e esses momentos de ensino-aprendizagem, eu acho que quando a gente está falando de teatro, né? Na verdade, de qualquer arte, a gente sempre quer, né, apresentar para as pessoas o que a gente pensou, o que a gente fez, o que a gente investigou, o que a gente pesquisou. Então eu acho que sim, a ideia é que a gente tente fazer. Se vai dar certo, eu não sei, a gente vai descobrir fazendo, né? Tentando, na verdade. Sim. Importante é ser visto como artista, né? Eu lembro quando fui fazer lá o teste vocacional, né? O que eu vou ser? Uma das coisas que deu na época foi teatro. E eu não fiz porque eu falei, cara, eu não conheço nenhum deficiente ator. E deficiente em geral, né? Não só visual. Mas até então, início aí dos anos 2000 e alguma coisa, não tinha. A gente via muitas pessoas em outras artes, na música, nas pintura, enfim, em várias artes, mas no teatro não. Eu falei, gente, eu vou pra lá, vou ficar totalmente perdida, não sei, né? E aí outro dia uma colega me contando que ela quase desistiu do teatro, porque por ela ser deficiente, colocavam ela sempre pra fazer as coisas inúteis da peça, né? Você vai ser a porta, você vai ser a árvore, você vai ser a pedra, tudo que não fala, que não move, que não, né? Porque você não pode se machucar, caramba, a gente, né, não quebra. Cair, todo mundo cai, todo mundo erra, normal, né? Então é você ser visto como artista, como pessoa primeiramente, né? A deficiência é só um detalhe, uma característica, né? Não, e quando você fala isso, Carol, me lembra justamente a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, porque o Bob Wilson, que é esse encenador que ainda tá vivo, mais de 5 décadas de carreira, ele foi a primeira pessoa a nível profissional e com a dimensão que ele tinha daqui no Ocidente, a trabalhar colaborativamente, a considerar as pessoas com deficiência como artistas, né? Então não é isso que eu venho pelo menos defendendo, né? Quando eu falo sobre a minha pesquisa, sobre o que eu venho investigando, né? É entender esses sujeitos, né, como artistas. Não é terapia, né? Pode servir como terapia? Pode servir como terapia, óbvio. Não é assistencialismo, né? Mas é entender como artistas e como essas pessoas que foram e ainda são desconsideradas do teatro têm muito a enriquecer para o teatro. Justamente porque, querendo ou não, é uma perspectiva que o teatro ela não abraçou ainda, né? Nos últimos anos a gente está vendo uma pequena mudança começar a acontecer, né? Questão de audiodescrição, né? Só que a audiodescrição, por exemplo, ela é mais voltada para a ideia da pessoa com deficiência visual como espectadora.
né? Eu vou para um caminho oposto, tá? E a pessoa com deficiência visual como criadora, como artista mesmo, né? Então eu acho que a gente precisa cada vez mais divulgar essas ações, né? Que parecem que são pequenas, mas não são, né? A gente está ali querendo ou não abalando essas estruturas, né? Essas convenções teatrais que, infelizmente, né, acompanha a sociedade, então acompanha a sociedade também nos aspectos negativos da sociedade, né? Que é essa exclusão, essa segregação das pessoas com deficiência, né? Que nem televisão. Televisão, você só vê um deficiente na televisão, ou você é ali o coadjuvante, né? Ou você vai para ser o coitadinho. Bom, os negros passaram por isso, né? Sim. Então, assim, outro dia eu vi um rapaz que é anão, que ele chegou até a fazer algumas novelas, né? Enfim, e ele falando que ele, tipo, meio que parou de fazer novela, por ele ser anão. Ai, você vai ser sempre um engraçadinho. Por que o anão tem que ser sempre engraçado? O anão não pode ser um vilão, o anão não pode se apaixonar, não pode ser um... Então, é complicado isso, né? Sim. Então, a gente mudar, né? A gente trazer algo pra mudar, porque tudo que incomoda, né? Tudo que choca, né? Eu falo que eu gosto de incomodar. Eu gosto de incomodar. Então, se eu posso incomodar, eu vou incomodar. É aquela história dos personagens caricatos, né? Daqueles estereótipos que o pessoal fica colocando. Um anão tem que fazer um personagem de humor, né? Uma pessoa com deficiência tem que fazer uma pessoa, sei lá, aquela pessoa parada, ou então aquele super-herói, né? Ou é o coitadinho ou é o super-herói, né? Da desgraça, né? Ficar ali contando as coisas que acontecem na nossa vida e rindo daquilo tudo, né? Então, assim, respeito quem faz, mas não é o que eu busco, né? Eu acho que a gente tem que falar o que a gente sente, assim, né, na arte e mostrar que a gente tá aqui pra isso, né? Sim, os personagens, né, principalmente os personagens com algum tipo de deficiência, são sempre personagens rasos, né? Isso que você falou, Carol, personagens secundários, né? Isso tem um nome, né? É uma ideia totalmente capacitista aí da pessoa com deficiência, entender ela ou como o drama da sua vida ter uma deficiência, então o mundo da pessoa com deficiência gira ao entorno dela não ver, por exemplo, né? Do que considerar outros aspectos, né? Não tem uma dimensão aí de personagem, né? Ou o pior, né? Quando existe um personagem e aí coloca uma pessoa sem deficiência para interpretar esse personagem, né? Eu sou favorável que um ator ou uma atriz possa vivenciar qualquer personagem, né? É o mote da nossa profissão, né? Um ator ou uma atriz poder vivenciar aí qualquer tipo de pessoa. Mas é isso, né? A gente tá nesse lugar ainda que não dá pra gente aceitar que uma pessoa sem deficiência faça um personagem de pessoa com deficiência, porque os personagens já não existem, né? Então, se a gente ir colocando, a gente entra na questão do creep face, né? Que eu acompanho bastante a galera dos Estados Unidos mencionando, né? Que é relacionado ao blackface, por exemplo, né? Então, você não coloca uma pessoa branca para fazer um personagem negro. Então, por que você coloca uma pessoa sem deficiência para fazer um personagem com deficiência? Mas é muito escasso ainda, né? Tem um ator que eu acompanho que faz parte da minha tese, ele é de São Paulo, o Edgar Jacques. Ele é muito incisivo quando ele fala sobre isso. Ele fala, olha, eu não encontrei personagens com deficiência visual para eu poder vivenciar. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que escrever, né? Ele gostava de escrever, ele falou para mim já uma vez que ele gostava de escrever, mas ele virou dramaturgo justamente para ele poder contar as histórias que ele queria contar a partir da perspectiva que ele entende que dá para ser, que dá para ter, né? É triste ainda essa realidade que está mudando muito pouco, muito gradativamente. A gente está ainda na discussão, né? É óbvio que a gente não precisa separar as discussões, mas a gente está cada vez mais afunilando a questão do racismo, por exemplo, né? O ideal seria que a gente estivesse junto com a questão do racismo, discutindo também as questões do capacitismo, né? Que estão atrelados, são formas de opressão, né? De uma sociedade que enxerga um determinado tipo de corpo, né? Como o corpo padrão, como o corpo ideal, como o corpo que tem que acessar determinados espaços e ocupar determinados espaços. Então, todas essas lutas, né, dessas minorias políticas, que não são minorias quantitativamente falando, mas todas essas lutas de minorias políticas, elas estão sempre em torno, né, da discussão justamente de qual é o sujeito que é entendido como sujeito padrão, né? O sujeito homem, o sujeito branco, o sujeito sem deficiência, é o sujeito heterossexual, é o sujeito cisgênero, é o sujeito classe média, né? Então, é entender que tá tendo uma mudança, né?
ela ainda é bastante tímida, mas essa questão da representatividade realmente, assim, é algo que peca. A gente está pecando bastante ainda com relação a esses aspectos. É verdade. Então, Lucas, quero muito, em nome aí da Rádio Teletema, do Espaço da Inclusão, do Por Dentro do Teatro, agradecer aí sua disponibilidade, seu tempo aí com a gente, agradecer mesmo, e agradecer aí a Thaís também pela parceria aí, e pedir para você deixar aí umas considerações finais aí pra gente. Se quiser deixar redes sociais também, pode ficar à vontade. Eu que agradeço o convite, na verdade, é um prazer estar aqui, por confiarem no meu trabalho, né? Vocês que estão ouvindo agora eu vou contar, a Thaís e a Carol fazem parte desse projeto de extensão que a gente mencionou, então... muito obrigado por confiarem aí, por estarem junto nesse processo de pesquisa, de descoberta. Eu acho que é isso, né? A gente entender quais são os nossos lugares e como a gente consegue, dentro dos lugares que a gente está, ir fissurando esses espaços de dentro, né? Eu venho entendendo que o meu lugar como pessoa sem deficiência, no espaço que eu estou hoje, que é dentro de uma instituição de ensino superior, é justamente questionar a instituição de dentro, né? Abrir caminhos e tentar abrir fissuras de dentro para fora, né? Que eu acho que acaba sendo mais forte, né? Obviamente sempre junto, né, fazendo né, e por isso eu agradeço muito o convite de vocês e a participação de vocês no projeto, para a gente ir investigando. Eu também agradeço demais por poder participar mais uma vez aqui do quadro Por Dentro do Teatro, do programa Espaço da Inclusão, com o Felipe e com a Carol, e também agradeço ao Lucas pela participação, e estou amando participar do projeto de extensão, e é igual você mencionou antes, né, se eu estivesse aqui em Lajeado e você se encontrando presencialmente em Curitiba, eu não poderia participar. Então, graças a Deus, e por que não dizer graças ao online, né, que eu estou podendo participar. Então vamos ver o lado bom dessa pandemia também. Eu falo que eu nunca fiz tanta coisa nessa vida. Eu falo, gente, eu nunca fiz tanta coisa. Que eu saio de uma aula, entro em outra. Isso é porque a gente não precisa sair de casa, né, para ir para aula. Então a gente sai de uma, vai engatando na outra. São as coisas boas da pandemia. O meu primeiro dinheirinho de arte veio da pandemia. Gente, que ótimo. Precisou vir a pandemia para eu ganhar dinheiro com arte. Não para aquele dinheiro, mas enfim, né? Fala assim, eu ganhei dinheiro com o meu trabalho, né? As pessoas que falam. Bacana demais. Aquela pessoa que fala assim, você faz arte por quê? A arte não dá dinheiro, faz um concurso público. Nossa, eu canso de ouvir isso, né? Mas... Importante, eu sei que a gente está terminando, mas é importante frisar isso, né, Carol? A galera acha que artista vive de aplauso. De fato, a gente gosta de aplauso, né? Mas aplauso não paga conta, né? É uma profissão, né? Como uma profissão, a gente precisa ser remunerado por ela, né? A gente tenta fazer sempre, a gente sempre faz com o mínimo de financiamento possível, mas a gente precisa ser remunerado, é uma profissão, né? E esse foi mais um Por Dentro do Teatro, programa Espaço da Inclusão. Eu sou Carol Antunes e hoje conversei com Lucas Pinheiro.